Olá, crianças! Aqui o pastor Aldesi mais uma vez com vocês. Estou muito feliz de saber que você está nos acompanhando desde o início desse canal, aqui no YouTube, pelo canal Mini Discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Eu também sou. E olha o meu cenário aqui. Nós já estamos estudando há muito tempo sobre Esdras e Neemias. Nós aprendemos muitas coisas e hoje o pastor vai fazer um resumo geral do que nós aprendemos e vamos aprender um pouco mais. Você está preparado? Então já chama a mamãe, chama o papai, seus irmãos, seus amiguinhos, para você assistir juntamente com todos eles o que vai ser transmitido hoje para vocês. As histórias bíblicas são fantásticas e nos ensinam coisas que vão mudar a nossa história, a nossa vida e transformar a nossa rotina. Você tem orado, tem buscado a Deus, mesmo à distância? Em breve, logo as igrejas estarão retornando os cultos presenciais para as crianças em todo o Brasil, em todo o país e todo o mundo. Então, em breve você estará cultuando juntamente em comunhão com os seus amiguinhos. Mas antes de tudo, já dê o seu like no vídeo, compartilhe com outras crianças, pede para o papai e para a mamãe te ajudar. E vamos dar início a mais um encontro de hoje de Mini Discípulos aqui no canal Mini Discípulos. Vamos lá! Crianças, na história de hoje o pastor vai relembrar algumas coisas. O que significa esse capacete? De reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias aí foi um grande servo de Deus que fez o povo ter noção e vontade de reconstruir os muros, os portões de Jerusalém para que eles fossem protegidos. Durante as construções, eles tiveram vários desafios. Eles tinham que prestar atenção e vigiar. Uma mão ali construindo o muro e a outra na espada. E na nossa vida é assim. A gente tem que sempre ser vigilante. E Esdras, crianças? Esdras veio e ensinou a mensagem de Deus ao povo. Todo esse povo aqui recebia as instruções, como eles deveriam tratar, como seria o templo e a reconstrução, como eles deveriam cultuar, louvar a Deus. Então, nós tivemos uma dupla aí fantástica. Quem foram essas duplas? Esdras e Neemias. Foram as histórias que nós aprendemos já há 4 semanas aqui pelo nosso canal, porque nós seguimos uma sequência e é isso que você vai aprender hoje. Crianças, terminou a reconstrução, Esdras ensinou o povo, eles tiveram grandes desafios de restaurar o coração daquelas pessoas para que eles pudessem adorar a Deus em Jerusalém.
mas eles tinham cometido um grande pecado. Eles cometeram idolatria, é quando você faz uma imagem e adora outro Deus. Eles tinham casado com outras pessoas que não eram do povo de Deus. E aí, quando uma pessoa casa com outra que não tem os mesmos valores e princípios, uma fala palavrão, a outra não fala. Uma bebe, a outra não bebe, né? Bebidas alcoólicas. Uma adora um Deus, outra adora o outro. Não daria certo. Deus nunca desejou isso ao seu povo. Deus sempre quis que nós casássemos com pessoas dos mesmos valores e princípios. Pessoas que são da mesma religião, da mesma igreja, ou que adoram o mesmo Deus e que servem e acreditam no Deus, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia. E esse povo, percebendo que eles tinham cometido vários pecados, eles começaram a pensar, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. E aí, criança, Neemias tem uma grande ideia. Então nós vamos fazer uma aliança com Deus novamente. E aí o que aconteceu com eles? Quando aquele povo de Israel se arrependia, eles tinham um ritual. Vocês querem saber? Lá na Bíblia, atenção, Neemias capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Você já viu um pano de saco? É normalmente aquele saco que carrega arroz. Então, ele é um pano de saco. Eles se vestiam com aquilo, jogavam terra e cinza e eles se arrependiam muito profundamente. Era um ritual. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Além deles confessarem as iniquidades deles, os pecados, os erros, as falhas, eles também falaram, Deus, nossos pais também fizeram coisas erradas. Nós queremos pedir perdão por eles também. E no versículo 3, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia e a outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Crianças, foram 3 horas lendo a palavra de Deus e 3 horas confessando os seus pecados. Você já confessou algum pecado? Durante a nossa infância, nós confessamos vários pecados aos nossos pais. Nós pegamos coisas escondidas, roubamos coisas dos nossos amiguinhos e colamos na prova, pegamos algo emprestado e não devolvemos. Então, o coração de Deus fica super triste com isso. E aí nós confessamos primeiramente aos nossos pais, depois a gente vai lá no nosso quartinho, pega um tapetinho, coloca lá do lado da nossa cama e confessa, Senhor Deus, eu te peço perdão, porque eu fiz algo de errado hoje. Eu peguei algo escondido da minha mãe sem ela descobrir. Eu peço que o Senhor limpe a minha mente, o meu coração, para que eu nunca mais faça isso. Deus, me perdoe. Em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples, mas que deixa você com um sentimento de perdão. E Deus entra no teu coração, na tua mente, fazendo com que você se torne uma criança super de Deus. Crianças, o maior desejo de Deus é que você tenha um desejo de mudança. Você fala, Deus, eu quero mudar, eu não quero continuar sendo essa criança que eu estou sendo, falando palavrão, brigando com meus irmãos, desobedecendo meus professores. E esse desejo gera em você um arrependimento. Depois do arrependimento, vem a confissão. Depois da confissão, vem o perdão de Deus. E esse perdão é que nos restaura, que nos faz sentirmos leves diante de Deus, restaurados, porque Ele é um Deus que tem grande alegria em nos perdoar, porque Deus conhece o nosso coração. E essa foi a maior qualidade de Davi. Ele foi um grande homem de Deus, mas ele tinha um coração que sabia pedir perdão. Continuando a nossa história, crianças, durante essa confissão e esse arrependimento, sabe o que aconteceu? Eles lembraram dos grandes feitos do que Deus tinha feito. Você já se lembrou de algum feito grande na sua vida que Deus fez? Ou na vida da sua família? Então eles lembraram o que Deus fez na vida de Abraão, de Moisés e também nos reis que viveram antes deles, que são os nossos antepassados. E eles perceberam o quanto Deus foi maravilhoso. E aí eles falaram, Deus foi muito bom com os nossos antepassados.
e nós estamos sendo infiéis. Nós estamos casando com pessoas que não são de Deus, nós estamos fazendo idolatria, nós desobedecemos às leis de Deus, nós queremos pedir perdão, Deus, por favor, limpa a nossa mente, o nosso coração. E eles falavam, deixa as nossas mãos puras e os nossos corações limpos. E é isso que Deus quer para você, através desse vídeo. Quando você está assistindo, é uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Você acha que a Bíblia foi escrita para transformar você numa criança super legal, super obediente e que viva uma vida saudável e feliz aqui nessa terra. Continuando a nossa história. Depois disso, crianças, Neemias teve aquela grande ideia. Vamos fazer então uma aliança com Deus. Aí juntou os sacerdotes, juntou os levitas e os chefes de famílias. Junto com todos eles assinaram que eles fariam essa nova aliança com Deus e que eles nunca mais fariam o que eles estavam fazendo. Então, olha, a primeira coisa que eles desistiram de nunca mais fazer, eles disseram não à idolatria. Não vamos mais ter outros deuses para adorarmos. Depois eles falaram, não vamos casar com pessoas que não sejam do povo de Deus. Terceiro, não vamos misturar as religiões, porque dá uma bagunça e depois a gente começa a não acreditar mais em Deus e pensar que Deus não cuida da gente. A gente começa a pensar coisas que não são legais. Então não vamos fazer mais isso. E por último, eles falaram, nós vamos observar a lei de Deus e vamos seguir a Ele como nosso Senhor. Ele será o nosso único Deus e Ele que nos conduzirá. Crianças, o livro de Neemias é recheado de grandes oportunidades que Deus nos dá de sermos melhores. E Ele sempre quer restaurar o nosso coração. Neemias foi um grande construtor e Deus usou ele para restaurar os muros e reconstruir os muros de Jerusalém e os portões. E ele ensinou o povo a vigiar e também, através de Esdras, ensinou o povo a temer a Deus, a adorá-lo, a buscá-lo de todo o coração. Ele também instruiu o povo nas leis de Deus, reconstruiu o povo internamente. Porque quando a gente vem à igreja e assiste um vídeo do Mini Discípulos, a gente se torna uma criança cheia da mensagem de Deus. E isso vai determinar o nosso futuro, as nossas escolhas. Todo esse povo, eles adoravam a Deus. E Esdras e Neemias foi fiel a Deus até o último dia da sua vida. E eles, na história de hoje, eles aprenderam que a confissão e o arrependimento gera o perdão. Deus vai te perdoar também dos seus pecados, dos seus erros. Converse com a sua mãe e seu papai hoje. Mamãe, papai, o que eu fiz de errado essa semana? O que eu fiz de errado esse mês? O que eu fiz de errado até esse ano? E aí ele pode te contar algumas coisas e você pode lembrar outras. E aí você vai orar com a sua família pedindo perdão. Fala, Deus, me torne uma criança melhor, fiel a Ti e que Te adore de todo o coração. Que não faça as coisas ruins e nem prejudique outras pessoas. Que seja muito legal com o meu irmão e com a minha irmã. Você é filho único, então você vai estar junto com seu papai também, pedindo perdão para ele. Muito legal a história de hoje, né, crianças? É uma continuidade de muitas histórias que nós já aprendemos aqui no nosso canal. Se você ainda está assim pensando, eu acho que eu esqueci de assistir alguma história, então você vai lá e assiste aqui no nosso canal, que tem as histórias de Neemias e Esdras, que foram fantásticos. Através da confissão, crianças, o que vai acontecer com você? Você vai receber a proteção de Deus. E aí, na oração, a gente pede socorro. É aí aonde a gente chora. Muitas vezes eu chorei orando, pedindo que Deus usasse a minha vida para abençoar os meus pais, para minha mãe não ficar triste comigo. Então, toda vez que você ora, você cria uma proteção de Deus sobre a tua vida. Antes de você dormir, antes para você não ter pesadelos, para você fazer as coisas certas e se tornar uma criança super de Deus. Gostaram da nossa história de hoje? Até o próximo encontro, crianças, te espero aqui, hein? Ainda tem a finalização do canal, daqui a pouco tem mais. Tchau!
aí, crianças, o que vocês acharam da história de hoje? Foi muito legal nós relembrarmos o que Esdras e Neemias fez pelo povo de Deus, a reconstrução e a confissão de pecados, o arrependimento. E o desafio dessa semana para vocês, já pede para o seu pai e para a sua mãe separar um tapetinho aí que você possa fazer orações de confissão, de arrependimento daquilo que você faz de errado. Primeiramente você confessa para o papai, para a mamãe, e aí depois você pede para Deus tirar de você, dentro do teu coração, todo aquele peso que você está sentindo de uma criança suja que fez algo de errado. Então, aqui no Mini nós temos os nossos tapetinhos com as bolinhas dos joelhos, que são muito legais. Nós temos azul, amarelo, já foi dado para as crianças de toda a idade aqui na nossa igreja, de todas as idades. Então, você pode ter um tapetinho aí também, bem fofinho, não precisa ser igual a esse, mas que você possa orar e pedir para Deus confessar os seus pecados e se arrepender. Lembrando de tudo que Deus fez pela sua família, fez na vida dos seus avós, dos seus bisavós, de pessoas dos seus tios. Então é sempre bom você ouvir as histórias dos mais velhos, porque eles têm histórias de conquista, de restauração, de mudanças, de cidades que eles mudaram, de casas, de bairros que eles mudaram, do emprego que eles mudaram, das faculdades que eles fizeram. Então, quando nós ouvimos o que Deus fez na história da nossa família e na nossa também, você mesmo sendo criança já passou por algumas coisas, né? Quantos desafios nós temos nas nossas vidas? Pode ser um carro que quase bateu, pode ser uma escola que quase pegou fogo, né? Tem muitas coisas que acontecem mesmo sendo criança. E aí nós pedimos para Deus sempre cuidar de nós. E esse é o grande milagre da nossa vida aqui na Terra. Eu estou muito feliz de saber que você está aqui assistindo. Semanalmente tem vídeo novo e te encontro na próxima semana. Não esqueça, aqui no canal Mini Discípulos. Se você perdeu alguma história, volte lá que tem dezenas de histórias esperando por você. Até mais, crianças. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tchau!